Romanos capítulo 12, versículo 2, é um versículo exortativo e notável, fazendo parte da coletânea de epístolas do apóstolo Paulo. O texto diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Este versículo carrega um peso teológico importante, fornecendo princípios para a vida cristã e a busca pela vida dedicada a Deus. Para entender plenamente este texto, é importante desmembrar e analisar suas partes e seu contexto. A epístola aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente por volta de 57 e 58 depois de Cristo, durante sua terceira viagem missionária, possivelmente em Corinto. Paulo escrevia para uma comunidade cristã em Roma, composta por judeus e gentios. A carta aos Romanos é uma das mais profundas e sistemáticas apresentações do Evangelho e da doutrina cristã no Novo Testamento. No capítulo 12, Paulo faz a transição da doutrina para a prática, explicando como os cristãos devem viver em resposta à misericórdia de Deus. "E não vos conformeis com este mundo." Paulo começa com um imperativo negativo. A palavra conformeis no grego é sistematizo, que sugere o ato de ser moldado ou ajustado ao padrão de algo. Neste contexto, este mundo refere-se ao sistema de valores e comportamentos que se opõem a Deus. Paulo exorta os cristãos a não permitirem que o mundo ao seu redor dite suas ações, pensamentos e padrões morais. Mas transformai-vos. A transformação mencionada por Paulo vem da palavra grega metamorfou, que é a mesma usada para descrever a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Mateus capítulo 17, versículo 2. Esta transformação é profunda, indo além de uma simples mudança de comportamento, alcançando a essência do ser. Pela renovação da vossa mente. A renovação da mente é um processo contínuo, indicando que a transformação não é instantânea, mas progressiva. A mente, no pensamento hebraico e cristão, é o centro das emoções, vontade e intelecto. Renovar a mente significa reorientar nossos pensamentos e vontades para alinhá-los com a vontade de Deus. É um processo de substituição dos padrões mundanos pelos valores do reino de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O propósito da transformação e renovação da mente é para que os cristãos possam discernir e experimentar a vontade de Deus. Paulo descreve essa vontade como boa, agradável e perfeita. Isto demonstra que a vontade de Deus é intrinsecamente boa, conduz ao verdadeiro bem-estar e é completa em todos os sentidos. Romanos 12:2 não é somente um mandamento, mas uma convocação para uma vida de santidade e serviço a Deus. O versículo destaca a separação entre o cristão e o mundo e o valor da renovação interior como meio de viver em conformidade com a vontade do Criador dos céus e da terra. Paulo enfatiza que os crentes não devem ser moldados pelo sistema de valores e comportamentos do mundo. Este conceito é enraizado na ideia de que o mundo está em rebelião contra Deus. Em outras partes do Novo Testamento, como em 1 João capítulo 2, versículos 15 ao 17, vemos a exortação para não amar o mundo nem o que nele há, pois tudo que está no mundo é contrário ao Pai. A mente renovada é essencial para a vida cristã. O processo de renovação implica em alimentar-se constantemente da palavra de Deus. Salmo 1, verso 2. Oração, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. E comunhão com os outros crentes. Hebreus capítulo 10, versículo 25. A renovação da mente envolve tanto a purificação dos pensamentos
quanto à adoção de uma nova perspectiva que vê o mundo através da lente do Evangelho. O resultado da transformação e renovação é a capacidade de discernir a vontade de Deus. Este discernimento não é apenas intelectual, mas experimental. A vontade de Deus é descrita como boa, indicando que é moralmente correta e benéfica, agradável, sugerindo que traz satisfação e prazer espiritual, e perfeita, indicando que é completa e sem falta. Esta tríade demonstra que a vontade de Deus é algo a ser buscado e vivenciado ativamente. A teologia de Romanos capítulo 12, versículo 2, tem profundas implicações práticas. Os cristãos são chamados a viver de maneira contracultural, não permitindo que o sistema de valores do mundo influencie suas vidas. Em vez disso, devem buscar uma transformação interior contínua. A não conformidade com o mundo se manifesta em diversas áreas da vida: ética, moral, decisões financeiras, relacionamentos e prioridades. Por exemplo, em um mundo que valoriza o sucesso material e a autopromoção, os cristãos são chamados a viver humildemente e a valorizar os tesouros celestiais. Mateus capítulo 6, verso 19 ao 21. A renovação da mente é um processo diário. Envolve disciplina espiritual e uma dependência constante do Espírito Santo. A meditação nas Escrituras, a oração fervorosa e a vida em comunidade são ferramentas fundamentais para essa renovação. Discernir a vontade de Deus é um processo ativo que requer sensibilidade ao Espírito Santo. Envolve a aplicação prática dos princípios bíblicos em decisões diárias e a busca por orientação divina em todas as áreas da vida. Romanos 12:2 é um versículo que envolve a essência da vida cristã, uma transformação gradativa pela renovação da mente para viver de acordo com a vontade de Deus. Este processo de transformação é um incentivo à santidade e à separação do mundo, conduzido pela busca da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Através da renovação da mente, os crentes são capacitados a discernir e viver essa vontade, e experimentando uma vida que agrada a Deus e reflete seu caráter no mundo. Essa renovação da mente propicia a construção de algo muito importante e que deve ser considerado pelos seguidores de Jesus diariamente. Se trata da construção do caráter do servo de Cristo, da igreja que se propõe a entrar no céu. É de suma relevância entendermos de forma clara que caráter não é personalidade, mesmo que nas definições populares possam parecer sinônimas, mas na prática há diferenças importantes. Personalidade. A personalidade é vista como algo com que você nasce. Ela é influenciada por fatores genéticos e pode ser observada desde cedo na vida de uma pessoa. Aspectos da personalidade, como ser mais extrovertido ou introvertido, são evidentes em crianças ainda bem pequenas. Embora a personalidade tenha uma base inata, ela também é moldada pelas experiências de vida, ambiente e interações sociais. No entanto, a base da personalidade tende a permanecer relativamente estável ao longo do tempo. Caráter. O caráter é algo que se constrói ao longo da vida. Ele é formado e refinado pelas escolhas que uma pessoa faz, pelas experiências que enfrenta e pelos valores que adota. O caráter é influenciado pela educação, ambiente cultural, fé e por pessoas importantes na vida de um indivíduo, como pais, professores e mentores. A construção do caráter é um processo contínuo que envolve aprendizagem e crescimento moral e ético. Em síntese, personalidade, componente mais estável e inato, influenciado por genética e experiências iniciais. Define como uma pessoa tende a pensar, sentir e se comportar de maneira geral. Caráter constrói-se ao longo da vida através de escolhas conscientes e desenvolvimento moral e ético. Define como uma pessoa age em relação aos seus princípios e valores. A personalidade pode ser vista como a base com que nascemos, enquanto o caráter
é algo que construímos e desenvolvemos ao longo do tempo, refletindo nosso crescimento pessoal e nossas decisões éticas. A construção de um caráter cristão é um processo essencial na vida de qualquer crente que busca viver conforme os ensinamentos de Jesus Cristo. Este processo não só molda a identidade individual, mas também serve como uma forma de resistência contra as mazelas e influências negativas deste mundo. Em um contexto onde valores muitas vezes se desviam dos princípios bíblicos, a formação de um caráter cristão robusto e inabalável se torna uma necessidade urgente para todos que desejam viver de maneira íntegra e alinhada com a vontade de Deus. O caráter cristão pode ser definido como a soma das virtudes e valores que refletem a natureza de Cristo em nós. Estas virtudes incluem, mas não se limitam a amor, humildade, honestidade, paciência, bondade, fé e autocontrole. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, refere a estas qualidades como fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. A construção deste caráter não é um evento instantâneo, mas um processo contínuo de santificação e transformação pela ação do Espírito Santo. A exortação de Romanos destaca a necessidade de não se conformar com os padrões e práticas corruptas do mundo. As mazelas do mundo, como a injustiça, a imoralidade, a corrupção e o egoísmo, são manifestações de uma sociedade que opera fora dos desígnios divinos, sob forte influência do inferno. A construção de um caráter cristão atua como uma barreira contra a assimilação dessas influências negativas, proporcionando uma base sólida para resistir às tentações e pressões externas. A Bíblia é a fonte primária para a formação do caráter cristão. Em Mateus 5:7, encontramos o Sermão do Monte, onde Jesus apresenta os valores do reino de Deus. Bem-aventuranças como a humildade, a misericórdia e a pureza de coração são características que devem ser cultivadas em qualquer crente. Além disso, a vida de Jesus, conforme registrada nos evangelhos, serve como um modelo perfeito de caráter para ser imitado. Meus amados irmãos e caros ouvintes, a renovação da mente é um aspecto de extremo valor na construção de um caráter cristão. Este processo envolve a substituição dos pensamentos e padrões mundanos pelos princípios e verdades bíblicas. Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos instrui: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ao alinhar nossos pensamentos com os de Deus, permitimos que nossas ações e comportamentos sejam moldados de acordo com sua vontade. Um caráter cristão bem desenvolvido não só beneficia o indivíduo, mas também exerce um poder positivo sobre o mundo ao seu redor. Crentes que vivem de acordo com os princípios de Cristo se tornam sal e luz, segundo Mateus capítulo 5, versos 13 ao 16, trazendo sabor e clareza à sociedade. Eles são agentes de mudança, promovendo justiça, paz e amor onde quer que estejam. Além disso, um caráter cristão consistente é um poderoso testemunho do poder transformador do Evangelho, atraindo outros a Cristo através do exemplo de uma vida piedosa. A construção de um caráter cristão enfrenta inúmeros desafios. O mundo oferece inúmeras distrações e tentações que podem desviar um crente de sua caminhada com Deus. A pressão para conformar-se aos padrões do mundo é constante e intensa. No entanto, a Escritura nos assegura que Deus é fiel e nos capacita a superar esses desafios. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, Paulo escreve: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. A construção de um caráter cristão é uma jornada vitalícia de transformação e renovação. Este processo nos capacita a resistir às mazelas do mundo e a viver de acordo com os fundamentos
da doutrina de Deus. Através da leitura e meditação da palavra, oração, comunhão com os outros crentes, serviço ao próximo e disciplina espiritual, desenvolvemos um caráter que reflete a essência de Jesus. Um caráter cristão não só fortalece nossa fé e nos torna resistentes às influências do inferno, mas também nos posiciona como agentes de mudança positiva no mundo. Em última análise, ao cultivar um caráter conforme de Cristo, experimentamos a plenitude da vida que Deus deseja para nós e nos tornamos testemunhas vivas de seu amor e graça. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe e pensem nisso. Momentos de oração. E tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Deus bendito e eterno, louvado seja o teu santo nome, Criador dos céus e da terra e de todo o gênero humano. Palavra maravilhosa. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa palavra, meu Deus, ela tem um conteúdo não somente exortativo, mas de instrução. Ela coloca as peças nos seus devidos lugares e demonstra com bastante nitidez que nós, na qualidade de igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, devemos transformar este mundo através de um caráter cristão. Este entendimento vai moldar não somente os nossos pensamentos, mas serão refletidos no comportamento, nas reações e no modo de ver o mundo. Santo Deus, eu rogo ao Pai que esta palavra possa penetrar de forma tremenda nos corações que estão nos ouvindo neste momento. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Deus, que esta palavra possa promover um despertamento, possa promover, meu Deus, um estado de ebulição nos teus filhos, para que possam assim atentar para a necessidade de sermos diferentes. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Estamos aqui de passagem. Somos peregrinos em terra estranha, mas durante este processo de peregrinação, durante esta jornada, é necessário influenciar este mundo, o sistema de valores que está regendo os homens através do nosso comportamento, através do nosso entendimento, através do caráter da igreja, alicerçada sobre a tua palavra e remida pelo sangue do Cordeiro bendito, que tira o pecado do mundo. Deus vai de encontro a estes corações, jogando por terra os obstáculos do inferno, jogando por terra todo impedimento que Satanás tem colocado nestas mentes, para não discernir, para não atentar, para não se voltar para a compreensão da tua palavra, e assim resultando numa mudança de testemunho de vida pública e particular. Espírito Santo, transforma estes corações, convence estas vidas, porque desde já, Senhor, nós já neutralizamos todo o movimento de Satanás e decretamos a vitória sobre todos aqueles que nos ouvem nesta hora. Assim eu determino no nome de Jesus. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.